Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vocês todos que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pelos nossos canais YouTube e Instagram, Mãe Piedade, Reverendo Diácono Daniel. Que procurais? Que procurais? Essa foi a frase e a interpelação de Jesus quando os seus primeiros discípulos, após escutarem de João Batista: Eis o Cordeiro de Deus, eles começam a andar atrás de Jesus e Jesus pergunta isso: o que procurais? Acredito que é uma pergunta que tem muito a ver com todos nós. Porque todos nós procuramos mais do que recursos, nós procuramos mais do que conhecimento, procuramos mais do que um afeto, um carinho. Nós procuramos mais do que prazer. Nós procuramos mais do que status. Mas todos nós procuramos alguma coisa. Tempos atrás, quando ainda estava estudando filosofia, tive a oportunidade de ler um livro de Viktor Frankl. Ele vai falar da busca de sentido e ele vai falar exatamente do como nós podemos fazer com que nossos dias sejam uma mera repetição de coisas que nós já experimentamos, ou reproduzirmos aquilo que de pior nós experimentamos na convivência com as pessoas. E ele fala isso por causa de tudo que viu os judeus nos campos de concentração reproduzirem. Naquele tempo, nós falávamos muito de busca de sentido, de um motivo para viver. Hoje eu não sei se nós procuramos sentido. Porque a partir do momento que nós não acreditamos mais no amor, e essa descrença no amor cresce assustadoramente, principalmente entre aqueles que estão na idade de 15 a 23 anos, se não me engano. Mas ainda assim, ainda que não seja sentido, ainda que não seja amor, ainda que não seja status, ainda que não seja um trabalho, nós procuramos alguma coisa. E todos os dias nós continuamos a procurar. O que procuramos?
Não procuramos só um lugar para repousar a cabeça. Não procuramos somente uma consolação imediata para as nossas dores presentes. Nós procuramos um lugar, uma realidade, alguma coisa que nos complete. Sabe aquela sensação de você trabalhar o dia inteiro, labutar o dia inteiro com inúmeras coisas a responder e a fazer, e a única coisa que você quer é chegar em casa, na sua morada, naquele lugar que é seu, aonde tem aquele sofá que tem as marcas do seu corpo, e se sentar ali por pelo menos 5 minutos em silêncio e poder olhar para o seu dia, vendo acertos e erros, mas dizer assim: vivi plenamente tudo o que eu podia. Já tiveram essa sensação de chegar e fazer isso? É essa experiência. E aquela sensação de, completei a corrida, venci. Isso é mais do que sentido, porque o sentido significa ter uma meta a alcançar. Isso é mais do que prazer, porque significa degustar o prazer. O que procuramos? Completude, que pode ser inclusive sinônimo de felicidade. Mas como é tão curto esse espaço, ainda continuamos a procurar. Não estou querendo delongar e fazer elucubrações ou falas desconexas do Evangelho, não. É porque aquela busca dos discípulos lá nos primeiros capítulos de João, começam a ter uma resposta aqui, quando Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Porque essa casa é o sinônimo dessa última sensação que eu apresentei, que não é somente um sentido, não é somente um prazer, não é somente um status. É a sensação de ter feito bem aquilo que lhe cabia. E a coisa que por primeiro nós temos que fazer bem, e nós temos que fazer bem, seja cruzeirense ou atleticano, seja americano ou corintiano, o que nós primeiro precisamos fazer bem, e isso que marca a nossa história e marcará a nossa história é: eu vivi bem. E vejam, viver bem é mais do que sentir prazer, viver bem é mais do que ter um sentido, viver bem é mais do que produzir riqueza, ainda que, por exemplo, agora, nesse momento, vergonhosamente, nós vejamos a manobra do nosso governo, do nosso executivo, em onerar novamente a folha de pagamento, colocando em risco muitos empregos, simplesmente por causa da arrecadação, e pouco se pensa em enxugar a máquina que foi inchada, coisa que outros governos também fizeram, mas não é o caso de política. Viver bem, plenamente, ou procurar viver plenamente. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não disse que há moradas para todos. Isso, a princípio, pode ser uma frustração, porque ressaltaria exatamente aquela sensação e aquela noção de que nós precisamos ser melhores uns que os outros. Seria, inclusive, uma justificativa para dizer: alguns terão
a entrada na casa do nosso Pai, anunciado por Jesus Cristo, e quem terá essa casa será exatamente aqueles que viverem tudo o que ele disser. Ou ainda tem alguns que vão dizer assim: só entrarão nessa casa que o Pai preparou desde sempre, aqueles que foram predestinados. Você pode fazer o que quiser, se ele não te escolheu, você está lascado. E existe essa corrente também. Ligada meramente à recompensa. Ainda existiriam aqueles que diriam: você entrará nessa morada, afinal de contas você foi tão abençoado, recebeu tanto dinheiro, tem tantas conquistas, tem tanta saúde, tem tanto sucesso. Oh, glória a Deus, você está predestinado à eternidade. Não. O que Jesus diz aqui não é para reforçar as nossas rasteiras e egoístas compreensões, principalmente no tempo presente, marcadas mais por uma teologia da prosperidade, onde alguns teriam direito a tudo e os outros seriam condenados ao inferno desde já. Não. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. Há muitas moradas. Para justamente ressaltar aquilo que vocês procuram, será encontrado agora, se viverem a minha palavra, se deixarem com que ela torne-se carne na carne de vocês. E quando isso acontecer, vocês perceberão que não basta somente ter um sentido, não basta somente ter o sucesso, não basta somente observarem todas as regras. É necessário primeiro que vocês tenham amado com profundidade, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas quem entra nessas moradas? Exatamente aqueles que entenderam quem é o caminho, a verdade e a vida. O caminho significa o modo com o qual se percorrerá a distância entre dois pontos. Qual é o caminho para a sua casa? Quando assim perguntamos, estamos querendo saber somente a direção. Mas quando nós perguntamos qual é o caminho para o seu coração, nós estamos falando o que eu preciso ser para conseguir entrar na sua vida. Percebam que a profundidade de caminho é mais do que direção. Eu sou o caminho. Logo, para chegar a essas moradas, é o mesmo que ele estivesse dizendo: vocês, para descobrirem o modo de chegar a esse coração, ajustem-se ao meu. Eu sou a medida. Qual é o caminho para o seu coração? O que é a verdade? É simplesmente termos a capacidade de dizer, como por exemplo, no período em que eu estudava, Dom Pedro I, no seu cavalo, foi capaz de dizer: independência ou morte. E na verdade, quando nós fazemos um bom estudo, e não vou aqui entrar em detalhes, nós saberemos muito bem que ele não estava montado num cavalo. A verdade é outra. E triste. Porém, não é essa verdade, a verdade histórica que nós pensamos, mas é aquela assim: qual é a verdade do seu sentimento para comigo? Que é uma junção do compromisso que tenho contigo, é uma junção do valor que tens para mim, é uma expressão daquilo que quero ser para você. É mais do que se diz, é o modo com que se passa o tempo do lado daquele ou daquela que ocupa um lugar especial na nossa história. Qual é a nossa verdade?
Percebam que aqui não está meramente uma busca de dizer: você falou isso ou aquilo, você fez isso ou aquilo, mas é o que nós estamos construindo juntos, como vida. Permitam-me retomar. Qual é o caminho para o seu coração? É aquilo que nós construímos juntos. É aquilo que nós experimentamos juntos. Logo, fica claro o modo de entender o termo vida, quando Jesus se diz a vida. Ele está querendo dizer: eu sou o modo com o qual você passa os seus dias na busca por encontrar o seu repouso mais pleno. O que procurais? Somente uma direção? Fácil de encontrar. Você pode encontrar em cada esquina de nossas ruas de todo o mundo, nas mais diversas placas, da cúspide de Cristo àquelas que usam os paramentos mais requintados, mais bordados, mais rendados, mas sem nenhum compromisso com alguém. Você pode encontrá-la em inúmeros livros, mas elas poderão não responder a algo muito mais exigente: eu tenho sede de vida. O que procurais? Somente viver? Ora, está tão fácil, basta irmos às nossas praias e veremos inúmeros jovens que se deleitam no prazer. Ou então agora também os nossos idosos, porque no advento do Viagra, muitos estão adquirindo HIV ou outras doenças sexualmente transmissíveis. Isso é vida? Isso é prazer? Permitam-me relatar somente um fato. Um dia me encontrei com um senhor. Num momento, me falando de suas buscas, eu perguntei: o senhor quer alguém para a sua vida ou o senhor quer momentos? Porque os momentos passam e deixam vazio. Alguém completa e ajuda a perceber a riqueza do que se é diante da história, mesmo com as inúmeras limitações. Pois bem, na casa de meu pai há muitas moradas. Eis a direção. O que procurais? Quereis encontrar o caminho? Qual é o caminho que tenho até seu coração? Queres a verdade? O que nós estamos construindo juntos todos os dias? Queres viver? Mas o que fazes para que a sua vida tenha realmente valor? Na casa de meu pai há muitas moradas. Quem entrará nessas moradas? Quem entender que mais do que habitar um quarto, mais do que entrar num castelo ou num casebre, o que importa é o que se vive lá. Então, a sua vida já é, de certa forma, uma experiência da morada de Deus? Porque se você procura alguma coisa que esteja fora, infelizmente, me perdoem, poderemos estar em qualquer lugar, poderemos estar dentro de um sacrário, mas se não reconhecermos a importância de quem ali está, continuaremos vivendo fora de uma relação que realmente tenha sentido e seja motivadora. Que procurais? Somente sucesso? Somente prazer? Somente status? Que procurais? Somente um lugar ao sol? Que procurais? Somente uma cura? Que procurais? Somente uma justificativa para seres bom? Que procurais? Porque se todas essas procuras não forem para estar com o nosso Senhor, você, infelizmente, já se perdeu.